A gente parou, né? Foram 2 vídeos então de 10 minutos, vai ser assim. É, mas então os sem religião, continuando, eles representam o terceiro grupo nesse cenário religioso do Brasil. Então é um fenômeno, uma classe que precisa ser considerada. E aí talvez tenha algumas maneiras de explicar esse fenômeno, né? Que é isso que talvez a gente comece a pensar, é essa provocação para a gente começar a pensar a partir de agora esse fenômeno, que há esse grupo que não é pequeno, né? Deve ser considerado. Agora, o fato de existir um grupo sem religião não significa pessoas sem espiritualidade. E aí, os sem religião estão muito ligados, talvez algumas questões muito práticas, e que são próprias das instituições religiosas. O sem religião, ele parece fugir ou evitar, primeiramente, a uma espécie de fanatismo das instituições religiosas, né? De uma espécie de radicalização das instituições religiosas como absolutamente verdadeiras, como absolutamente e exclusivamente caminhos para a salvação. Esse é um dos pontos de uma certa radicalidade e fundamentalismo das instituições religiosas. Outro ponto, talvez, seja a falsa moralidade que essas instituições pregam, porque o que se pode observar é que o comportamento, não só dos líderes religiosos, mas como dos fiéis de determinadas instituições religiosas, diferem, às vezes até drasticamente, da narrativa. Então o comportamento difere da narrativa, o comportamento difere da pregação, né? O comportamento difere das premissas, do regulamento, das regras, da palavra. E aí é o que se chama de um falso moralismo, né? E aí você observa uma sociedade conturbada, uma sociedade perturbada psicologicamente, socialmente, com um nível de pobreza e um nível de riqueza em diferenças abissais, né, em extremos. E isso significa uma falsa moralidade, por exemplo, do aspecto da solidariedade, da doação, do acolhimento ao outro, ao mais necessitado, o que nem sempre a gente assiste nas instituições religiosas. E é muito fácil perceber isso, né? Acho que a gente não está falando nada que precise de um grande trabalho de abstração intelectual para poder imaginar essa situação. Ela é muito cotidiana, né? E talvez um outro fato também que gera, né, que pode ser gerador dessa classe dos sem religiões, seja justamente de uns anos para cá, essa pluralidade religiosa que gerou também um trânsito religioso, né? Isso que a gente chama de trânsito religioso, que é essa possibilidade de, sem sentimento de culpa, sem condições, né, punitivas para o fiel, sem punições severas, sem ridicularização, sem perda do espaço social, esse trânsito religioso de migrar, inclusive é o que se nota, né, da passagem, diminuição dos católicos, por exemplo, aumento dos evangélicos e vice-versa. Mas essa passagem de uma experimentação, né, essa passagem de uma religião a outra e experimentação das religiões, como nós já falamos em sala de aula, essa experimentação, esse livre trânsito entre as diversas religiões, mantendo, claro, uma religiosidade, ele permite que a pessoa conheça e vá buscando algo, um coletivo ou uma palavra que lhe seja adequada, que lhe conforte, que faça convergência também com as suas crenças pessoais.
que o agrade de um certo modo. E aí são vários fatores, né? O espaço onde se preza esse culto e se realiza esse culto, as pessoas em relação a esse coletivo, que tipo de pessoas são essas, que tipo de interações sociais podem acontecer nesse espaço do culto, nesse espaço da instituição religiosa. A forma e a narrativa de simular e propagar a palavra e a palavra sagrada, né, a palavra da Bíblia, os textos bíblicos, os ensinamentos religiosos, sejam de qualquer religião. Então, tudo isso é constitutivo da religião e tudo isso se sobrepõe, né, faz frente ao sujeito que está buscando a religiosidade. Então, quando o sujeito não encontra um conforto, uma adequação dentro de determinada religiosidade, ele preza pela sua autonomia, pela sua liberdade. A liberdade é a palavra de ordem do mundo moderno. Essa individualização, até exacerbada, permite que ele transite, permite que nós transitemos entre as diversas religiões, né? No intuito de buscar aquilo que seja melhor para a gente. Então, esse fenômeno do sem religião é um fenômeno, parece que muito próprio do nosso tempo, em que você há uma diversidade religiosa, em que você há um apequenamento ou uma diminuição do poderio religioso das grandes instituições, como a Igreja Católica, como o cristianismo como um todo, na medida em que a sociedade globalizada propõe novos modos de ser, de pensar, de sentir o mundo, de exercitar a própria vida, que não são necessariamente as religiões tradicionais, mas métodos orientais, métodos de relaxamento, esses que chamamos de pequenos deuses, né? Essas pequenas formas de diálogo com a interioridade. E esse diálogo com a interioridade é uma forma religiosa e não necessariamente ligada ou estabelecida a partir das religiões tradicionais, dos grandes deuses que têm esse domínio histórico, né? Então, o fenômeno dessa não religiosidade, que atinge principalmente a classe mais jovem, né, de 15 a 39 anos de idade, esse jovem que está mais predisposto às mudanças e às nuances socioculturais. Um mundo globalizado, a gente tem aí a cada período, sazonalmente, ondas, modas, e quando a gente é mais jovem a gente está mais suscetível a essas ondas, a pegar essas ondas, porque a gente não quer também ser fora de moda, a gente não quer também ser careta, então a gente é mais suscetível, procurando, claro, também uma adequação desse espaço, desse tempo que é o nosso, essa onda do tempo, né? Nós somos esses sujeitos temporais e a gente é sujeito do nosso tempo. Então a gente está sempre se adaptando, né, a essas mudanças do mundo. Então não é uma aceitação também dessas modas por incompatibilidade intelectual nossa ou por submissão. É porque é um modelo sociocultural e a gente segue a nossa sociedade, né? A gente vive em grupos, somos esses animais sociais, né? Então isso é muito importante. E aí essa dimensão não religiosa, embora seja não religiosa, ela não elimina a espiritualidade dos indivíduos. Ela não elimina esse caráter outro de pensar a vida para além de sua dimensão material ou para além dessa dimensão relacional empobrecida, né? Utilitarista. De modo geral, a gente pode dizer que a não religiosidade não significa uma não espiritualidade, porque a espiritualidade ela traz consigo questões, a principal questão que permeia as religiões, que é a prática do bem, a prática da justiça, a prática da verdade, né? Aí a gente passa para um outro videozinho aqui agora, para a gente poder concluir esse assunto, tá?